Sejam bem-vindos ao nosso Donos da Bola aqui do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Dia de decisão. Ai, gente, mas o Patronato é horrível. Mas é decisão. É decisão no Newton Santos. Botafogo pega o Patronato, macetou no jogo de ida lá, naquele gramado horroroso, que tinha um buraco que o Thiago Carvalho se passa distraído, cai, vai direto pra China. Que ele fala que tem uns 70, só se for na China, né? Que aqui é um 62. Tirou uma foto de baixo pra cima, assim, lá na capela lá, que parece que ele é aquele cara do 365, aquele filme. Aí ele botou em tudo que Tati me falou, botou no WhatsApp, no não sei o que lá, no Tinder. Só tem aquela foto agora. Vamos falar muito desse jogo do Fogão, vamos falar ao vivo desse jogo do Fogão. Tati já está lá perto do tapetinho, já era, no Newton Santos, para trazer as informações do Botafogo pra gente. E a gente vai falar, é claro, de Malvadão. Vamos falar dessa notícia de hoje de manhã que explodiu sobre Ramon Dias e o Michael Zagueiro. E volta naquilo que o Atisson falou, que a gente falou, que trazer jogador, a berola ali de trazer treinador é meio doido. O treinador tem que chegar primeiro pra escolher. Aí parece que o Ramon Dias... Não vou falar não, fica aí que daqui a pouco a gente fala, mas tá gerando uma fofoca. Mais uma fofoca no Twitter. Enfim, a gente não gosta disso não, né, Clebão? A gente, pô, mas a gente vai ter que falar. E eu vou botar a enquete na tela pra gente começar logo a Vera. Ó, o Bota deve jogar com o time B na Sul-Americana a partir de agora, pra focar só no Brasileirão. Lembrando que o Vitor Sá teve nesse mesmo telão de Massachusetts com a gente e eu perguntei, se você pudesse escolher uma competição para vencer, qual seria? Uma. Ele falou, Sul-Americana. E ia ser lindo, principalmente se algum brasileiro ganhar a Libertadores, que é no Maracanã, que é a Recopa do ano que vem, seria Bota e um time brasileiro, né? Aquele preto e vermelho. Chamado, começa com Flá, termina com Mengo. Flávio Amêndola, muito boa tarde. Descansou na sua folga, bebê? Descansei, foi ótimo. Ficou em Copa, perninha pro alto? Fiquei na perninha pro alto, não. Fui fazer minhas atividades. Estão dizendo aí no meu ouvido que você foi fazer altinha. Fui pra academia, depois pra altinha e depois eu relaxei em casa. Garoto do verão. Só faltou o sol, né? Mas tudo bem. Mas é assim mesmo. Não combinou com ele. Tá de folga também, igual você. É sempre assim, pô. A folga, quando você tá de folga, não tem sol. Faz tempo ruim. Aí quando você tá trabalhando, é um dia maravilhoso. Ou seja, trabalho final de semana porque a gente quer ir pra praia. O senhor, tipo o isso. sol poder ver. Esse final de semana eu tô sábado e domingo, então fica tranquilo então, que ótimo, é ensolaradíssimo. Bota sua sunga de leopardo para rolo. Bigode, e aí? Boa tarde, Evi. Boa tarde, Atisson. Meu garoto. Tudo bem? Prazer imenso. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. Eu acho que não. Eu acho que é necessário analisar a cada fase. Hoje o jogo é contra o Patronato, um adversário mais frágil, com 2-0 a seu favor, a favor do Botafogo. Hoje eu acho que para você poupar, eu acho que até o PR não deveria jogar. Já coloca o Gatito para jogar. Duvido. Goleiro, tudo olho grande. Mas parece que ele tá com problema no joelho. Ele sentiu dores no joelho e aí até mesmo por precaução pode ser que mas a Tati vai trazer mais detalhes. Mas eu acho que o Botafogo precisa observar fase a fase. Se passar do Patronato, vai pegar o Guarani, que não é um adversário tão forte assim. Quem sabe possa fazer o resultado no primeiro jogo. O senhor está sendo legal, candidato. Não, mas eu acho que tem condição. Seja tão forte, é fraco, é diferente. Mas aí, né, pode acontecer. É politicamente correto, eu entendi, muito bem. E o Guarani revelou o nosso Segovinha, né? Então a gente precisa dar uma mínima Revelou quem? Segovinha. Aí, Pedrinho, pô, velho. Pô, calma aí, cara. Tem que trabalhar, Pedrinho. Pô, Pedrinho. Porra, hoje é só quarta, cara. Calma. Pararinha. Vai, Sarinha. Pô, Pedrinho, deixa eu trabalhar, Pedrinho. Ô, John Livington. Cara, dispensa o Pedrinho, por favor. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que bateu 1 milhão, que foi o Carlos Alberto no aniversário dele, cantando a música lá da Força Jovem e tal. Isso em tempos. O do Segovinha eu postei tem 10 dias, já passou de 1 milhão, e 100 mil me xingaram. Eu não consigo tirar essa música da minha cabeça. Aí fica a Isabel, a minha mulher por dentro de casa. Zé Govinha joga bola. Amor, quem é esse Zé? Eu falei, tá, Isabel, depois te conto. Enfim, Tati vai trazer informações pra gente, atualizações sobre o PR também. Agora sim, meu lateral esquerdo,
Ganhou do Grêmio, perdeu do Grêmio na mata-mata da Copa do Brasil com uma calça de cotelê. É cotelê isso aí? Não sei não, cara. Isso é lindo da perna. Eu sei que ela tá linda. Essa é linda, essa aí. Obrigado. Poxa, também que pernas esse homem, né? Parece que é o pé. Boa tarde, Atilson, tudo bem? Boa tarde, GV, boa tarde, Bigode. Tamo junto, meu lateral. Uma pena você não ter aproveitado o sol, né, cara? Mas fica Eu tranquilo. adorei. Bem Semana feito. que vem vai ter de novo. Tomara que Fica chova. tranquilo. Semana que vem vai ter de Não, novo. mas a princípio tempo tá pra chuva e frio. Mas tranquilo, a gente vai fazer Vai melhorar. Vai. Vamos Vai falar melhorar. com Você já fez a merecido. dança da chuva? Aliás, do sol? Ô, Quem não meninos fez? do tempo da meteorologia, por gentileza. Então, eu acho que o Amêndoa falou muito bem, né, em relação à fase, né? Se o time conseguir conquistar, principalmente no primeiro jogo, uma vantagem, como aconteceu nesse caso aí, nesse confronto que o Botafogo tem hoje é uma grande oportunidade de você colocar o time completo todo, né? Time B, não misto, para dar oportunidade também para alguns jogadores que não vêm atuando. E tem uma vantagem muito boa, né? Construir essa vantagem. Vai jogar no tapetinho que o Botafogo não está invicto. Então, assim, é uma oportunidade muito boa. Passando dessa fase, vai pegar o Guarani. E o Guarani também não é. Então, assim, o importante. Quando foi quem que falou, Tietê? Que deu essa notícia que prefere a Sul-Americana? Quem foi? Vitor Sá. Vitor Sá. Ele falou lá no início do Campeonato Brasileiro. Tava ali na oitava Tava ali rodada, no início ainda. Sétima rodada. Que ainda não tinha uma perspectiva ainda de ser, lógico, você vai brigar pelas primeiras colocações. Hoje não. Se você falar hoje para ele, perguntar de novo para ele... Com certeza é brasileiro. Vai brigar pelas duas. Ah, tá. Mas de brigar pelas preferência... Enfim, a gente vai Entendeu? discutir isso daqui a pouco. Porque assim, hoje a gente vê o Botafogo muito forte no Campeonato Brasileiro. Sim. E com uma vantagem muito boa. Então Então, assim, o senhor botaria o time titular? Não. Hoje Reservinha, não. do Bezinho. Hoje o B todo completo. Do goleiro ao ponta esquerda. Muito bem, então vou chamá-la. Tati Tavares, ela já tá lá no Engenhão, a gente já vem no Zap Zap de manhã, fofocando da vida dos outros que a gente gosta. Tati Tavares, seguinte, temos informações sobre o Lucas Perry, como é que tá o joelhão do Perry, vai, não vai, tem informação, o Botafogo vai com misto, vai com titular ou vai escutar esses meninos retranqueiros aqui que querem botar o time em reserva diante da torcida. Não, mas o retranqueiro- e na estreia do o treinador. reserva vai ser ofensivo porque também. parece que bidou. Bidou? Tá no bid? O Laje? Boa tarde. Oi, GV, boa tarde para você, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, bidou sim, o Bruno Lage está no bid e ele pode fazer a estreia hoje no comando do Alvinegro, né? O Botafogo correu contra o tempo para poder regularizar o treinador, porque tem toda aquela burocracia, visto de trabalho, também conseguiu que ele tivesse o nome no BID, o boletim informativo diário da CBF, e a Conmebol agora há pouco, minutos antes de começar aqui o Donos da Bola, deu o ok, e aí sim ele vai poder começar a trajetória dele à frente do Botafogo mais tarde aqui no Newton Santos. O Bota, né, que vai enfrentar o Patronato, é o play-off da Sul-Americana, jogo de volta, lembrando que, como vocês já disseram aí, o Botafogo venceu o primeiro duelo na Argentina por 2-0, então tem um placar confortável e até por isso hoje o Lage deve utilizar a maioria dos jogadores do time titular, deve ficar no banco de reservas e deve poupar aí todos esses atletas e usar os reservas, né? A grande novidade, estava ouvindo o Flávio aí comentando, é em relação ao Gatito Fernandes, ele que deve voltar hoje ao time titular, o Gatito, que não entra em campo desde novembro do ano passado, já tem tempo isso, 8 meses. A última vez que ele jogou foi contra o Atlético Mineiro. Ele passou por uma cirurgia no ombro, está treinando desde abril sem restrições e hoje pode voltar então a entrar em campo no Newton Santos, sentir a força da torcida. Isso porque o Perry levou uma pancada no joelho lá na Argentina no primeiro duelo. Então ele sentiu dores durante a semana e aí o Bruno Lage prefere preservar aí o goleiro. Essa é a informação de momento, né? Isso pode mudar, mas a tendência é que o Gatito Fernandes entre em campo hoje. Bom, além do Perry e do Gatito, um desfalque certo é o volante Marlon Freitas. Isso porque ele vai cumprir o segundo jogo de suspensão. Ele que levou vermelho contra o Magadianes, empate por 1-1. Ele cumpriu a primeira partida contra
na semana passada na Argentina contra o Patronato e está cumprindo a segunda partida hoje. Então, ele é desfalque certo, Danilo Barbosa é o substituto imediato. Lembrando também que o Vitor Cuesta é o único do time titular que deve iniciar a partida. Ah, mas por que o Vitor Cuesta pode iniciar a partida e os outros não? Isso porque é bom lembrar que ele está suspenso do fim de semana, né? Duelo contra o Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Está suspenso dessa partida, então não tem problema nenhum hoje de entrar em campo. Aí a maioria dos outros jogadores poupados e o Vitor Cuesta deve iniciar a partida, mas é claro que durante a partida o Lage pode aí utilizar os jogadores titulares, porque eles foram relacionados para essa partida. Vamos ouvir agora o atacante Carlos Alberto falando um pouquinho dessa semana de treinamento, né? Porque o Bruno Lage treinou a equipe segunda e terça de forma integral, teve esse primeiro contato com o elenco sem a presença do Caçapa e a gente vai poder ouvir agora o Carlos Alberto falando como foi essa semana com o Bruno Lage. Bem aproveitador esse primeiro contato com ele, né? Mas temos também que deixar aqui o agradecimento para o Cláudio, para o Lúcio, né? Pelo momento que a gente passou com eles. Agora entre o Bruno e a sua comissão aí, então que seja um período bem bacana aí com eles também. Bom, é isso, o Botafogo venceu a primeira partida por 2-0, resultado aí, placar confortável para a partida de hoje, pode perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim avança para as oitavas. Se passar, como vocês já disseram, enfrenta o Guarani do Paraguai. Por aqui a confiança é grande, porque é o tapetinho, né? E o Botafogo não perde aqui no Newton Santos tem bastante tempo, inclusive o pessoal tá passando aqui gritando, segue o líder, e sempre também Segovinha joga a bola. O tempo todo, vocês ouviram agora aí o segue o líder. Chama alguém aqui aí, Tati, pra dançar. É clima de descontração. Mas o pior que não tem ninguém passando andando, é só de carro, a galera passa e grita, entendeu? Ah, é o Alan que tá aí contigo, nosso cameraman? Dança vocês dois mesmo. É o Alan. Aí, bota o Alan aí pra dançar Segovinha, O joga Alan a bola. gosta, o Alan gosta. O Alan, essa careca igual de São Paulo aí, ou vai Alan, pipocar? você tá sendo desafiado a dançar Segovinha. Larga a câmera aí, vem aí. Será que o foco vai pegar? Ah, não vai não. Eu canto pra você, vem aí. Não, Ele mas disse ela que tem que não dançar sabe. junto, pô. Não vem com essa, não. Tá pipocando Vem. em rede nacional. Ei, O carioca. Vem Aí, aqui, aí, Alanzinho. É. Aí, Alanzinho. Segovinha joga a bola. Olha o drible que ele tem. Segovinha. Aí, garoto. Ele é louco, né? Ele larga a câmera. Obrigado, Tatizinha. Beijo, amor. Valeu, Alanzinho, careca. Tamo junto. Vou mandar ele lá no médico do artista, Dr. Wilker. Pô, pode ir lá, hein? Mas ele, o cara vai ter que pegar um tapetão, Meu Deus do céu. pra botar na careca do coisa. Bom, Aí é muitas bastante informações. folículo, hein? É o quê? É mais de 10 folículos. 1000 folículos. É 1 bilhão de folículos. De quê? Folículos. Furículos? Folículos. Ah, folículo. Pô, Clebão. Clebão, 1000 furículos, Clebão. Calma, rapaz. Você tá muito bom, né, cara? Tua mente tá... Calma, É fica aquele tranquilo. programa da rádio, A cara. rádio se vou- mexe é o muito João, o contigo. líder, tá É, o dizendo, líder. sabe? Eu tô ligado, eu Vou ter escuto que sair vocês. daquele programa, senão eu não vou mais pra igreja. Bom, vamos lá. O que foi, João? Quê? Ah, Campinho. Eu entendi outra coisa, eu não vou nem falar o que eu Tá entendi. vendo, rapaz? Por quê? Vamos lá. Ó, tá Gatito Fernandes, porque é uma previsão, até pelo que os meninos falaram aqui, de dar uma poupada, tá com o joelhão, bateu lá na Argentina, de plástico na direita, com aquele cabelo lindo, Felipe Sampaio, Vitor Cuesta e Hugo na lateral esquerda. Danilo Barbosa, Breno e Sauer, Carlos Alberto, que está sendo um dos principais jogadores do Botafogo, né? Tá brigando ali firme. Do lado esquerdo, no ataque, Janderson, e óbvio que o Mate aqui na direita ia ser o último nome, eu não vou cantar agora, porque a gente precisa falar de bola. Pô, gente, esse time do Botafogo, até pelo que já mostrou, cada um já mostrou individualmente, e pelo que a gente viu do Patronato, sem dificuldade, né, Bigode? Eu imagino que sim. E tava Lúcio Flávio porque ainda não tinha bidado. Isso. Agora já tá no bid, boletim informativo diário. O Lage, se quiser, já pode ficar à beira do gramado. Eu acho que é um momento bom para a estreia do Lage. Eu acho que é um adversário mais frágil, você já tem uma vantagem de 2-0. E eu acho que esse time aí consegue vencer com uma certa facilidade. É claro que tem toda a questão de envolver jogo contra argentino, que é um jogo bem diferente, um jogo muito mais pegado, mas
Esse é um time, se a gente parar para observar, exceção ao Segovia e ao de Plácido, é um time, e o Danilo Hugo também, que é um pouco mais franzino, mas é um time que tem muito poder físico, né? Sim. É um time muito forte. O Janderson, Carlos Alberto, Danilo, Felipe Sampaio, o próprio Cuesta. E eu gosto de ver essa formação porque eu falei aqui recentemente do Breno, que é um garoto que veio do Goiás quando o Botafogo não estava bem. É um garoto que tem condição de demonstrar um bom futebol, teve uma lesão muito séria, se recuperou agora, parece que está voltando aos poucos. Quem sabe ele não possa ser mais uma opção para o Bruno Lage nessa sequência de temporada, nesse meio campo, até porque o Gabriel Pires ainda segue machucado. Então eu gosto dessa escalação, acho que é a melhor possível para o momento e para a circunstância. A Tisson, e a volta do Gatito, hein? Depois de muito tempo, parece que vai jogar hoje, né? Muito bacana, né, cara? Que é um goleiro que te traz muita confiança, foi titular absoluto do Botafogo por muito tempo, né? Teve uma lesão gravíssima e foi afastado, por isso que teve a contratação do PR, mas é um cara que tem uma identidade, né? Um formato dentro do Botafogo que o torcedor gosta muito, né, cara? E é um profissional realmente incrível, tive a oportunidade já de conhecê-lo. Moleque do bem, né? Um cara do bem, pô, eu tive o prazer de bater um papo com ele. E a gente torce para realmente... E é um baita goleiro, né, cara? Assim, hoje ele só não é titular porque o PR realmente assumiu a titularidade e vem muito bem. Só por isso, porque senão, naturalmente, ele voltaria como titular. E aí ele vai ter que esperar agora, de novo, aí uma próxima oportunidade que hoje está surgindo. Claro. Mas todo mundo sabe o potencial desse Até porque, atleta. dentro do que a gente está vendo aqui, e vocês trouxeram bem o debate esses dias, o Everton no Palmeiras tem 33... ou 34, sim, na próxima Copa 37. Muita gente falando que o PR tem que estar nesse ciclo pelo que está pegando, que tem 25, 26, passaporte italiano, né? Europeu. Estrangeiro, europeu. Então, assim, se isso se confirmar, sim, toda hora o PR está saindo. Acho que o Diniz vai levar. O Diniz está vendo de perto o PR. Sim. Data FIFA e o Gatito vai ter que jogar pra caramba. Agora, tentando fazer um exercício aqui, o Tiquinho não marca 3 jogos. Não seria hoje, de repente, botá-lo um pouquinho pra ele brocar, pra poder a confiança não abalar? Segundo tempo. Segundo tempo ali, um pouquinho? Segundo tempo. Dependendo de como tiver a situação do jogo, eu acho que pode ser uma... Fazer um golzinho de pênalti, olhando... Marquei. De acordo com o que desenhar a partida, porque a gente sabe que o futebol argentino é de muito pegada. Sim. E eles não gostam muito de perder. E quando eles estão perdendo, eles são mais agressivos ainda. Então, assim, para não ter nenhum tipo de problema físico, né, clínico com esse jogador, Tiquinho, que é um destaque absoluto do Campeonato Brasileiro, dependendo de como se desenhar a partida, coloca. Se tiver realmente muita pegada, evita para não ter lesão futuramente. Então, assim, depende, eu concordo com o Amêndola em relação a essa situação, mas é um lado para trazer. Se o time estiver vencendo, não estiver mais tranquilo a partida e tudo, aí coloca ele de novo ali na partida para tentar realmente trazer essa alegria de novo do gol, né? Porque o atacante gosta de fazer gol. É um questionamento muito importante, mas a gente também tem outro lado. Talvez não seja o jogo pro Janderson pegar mais confiança? Não, o Janderson tem que começar a titular, é isso. Não, sim, mas estou dizendo, para ele jogar os 90, porque ele quase nunca joga os 90. Ele só joga justamente na ausência do Tiquinho. Pode botar junto ali, modifica um pouco. Aí eu acho que o Bruno Lage acabou de chegar, ele não vai fazer isso. Aí que o tio GV fala que cada um tem a sua forma de ver futebol. Sendo o Luiz Castro ou o Kassar, poderia pensar de uma forma. E são nesses detalhes, de repente, de manter o Janderson, que é um moleque bom de bola, que tem uma história maneira, jogando muita bola, ou o Tiquinho, porque fazer gol é sempre bom. Por exemplo, o Felipe Sampaio está jogando hoje porque... é bom. É bom ele jogar hoje porque final de semana, na Vila, contra o Santos, quem joga é ele. O Cuesta está suspenso. Então, ele jogando hoje, já está há algum tempo também, se não jogar 90, vai estar 90 ali. E é importante que só vai ter uma mudança, né? Porque hoje ele vai jogar pelo lado direito, na vaga do Adrielson, no final de semana, a gente não sabe, mas imagino que ele jogue pelo lado esquerdo, na vaga do Cuesta. Sim. E ele é destro, depende né? muito de quem se sente melhor jogando do lado esquerdo ou direito. Ou ele ou o Adrielson. Isso aí depende muito. Tem jogador que não gosta de fazer a troca, Isso. que não se sente bem. E aí vamos ver qual vai ser a leitura para o final de semana. Assim, ele tá no bid, a gente não tem a confirmação se ele ficará à beira do campo. Agora, Tisson, como treinador, é o jogo ideal. Dentro de casa, estádio lotado, contra um time bem inferior. Gramado perfeito. Tapetinho já era, aquela coletiva maneira. Aí o Pedrinho. Tá, tô muito dançarino, mano.
Ih, rapaz! Vai, virou bote! Virou bote, moleque! Aí já era, hein? Ó, traz aí, traz o Tio Gary. Ah, quem dera, hein? Ai. Ah, quem dera! Ah, quarta-feira já pode. Quem está falando? Desse homem aí, ó. Jogo ideal, né, tio? Sim, sem dúvida. Uma estreia realmente boa para ele fazer diante do seu torcedor, em casa, com um resultado importante que construiu na primeira partida. Até para ele conhecer os jogadores que vão iniciar a partida hoje, que não são os titulares absolutos. Hoje, né, tirando de Platos ali, que é o titular com a lesão do Rafinha, né? Assim, uma estreia que ele pode vir até a colocar alguns jogadores no segundo tempo que são os titulares, né? E vamos ver, porque assim, tem tudo para ser um grande jogo do Botafogo. Esse time aí não vem atuando, mas treina junto, porque naturalmente você bota o titular e reserva sempre para fazer os treinamentos próximos ali do que acontece, jogadores que se conheçam um pouco mais. Então assim, tem tudo para ser um jogo de estreia brilhante para esse treinador. Eu tô com pena do Patronato. Eu acho que vai ser 4-0. Eu tô com pena, Flávio Mendes. Minha aposta hoje é 4, hein? Olha como é que a vida é, né? Há um ano o Bruno Lage estava na Premier League, jogando contra o City. Hoje ele vai estrear, provavelmente vai estrear contra o Patronato da segunda divisão da Argentina. Se der a lógica, é goleada. 4-0. Se der a lógica, é goleada. Mas... Eu tô pensando aqui, tentando pensar com a cabeça dele. Há um ano atrás, não pega muito o Haaland de perto não, porque ele usa o corpo e gira. Se tu colar no corpo dele... De Bruyne, porra. O De Bruyne. O que será que o Guardiola tá pensando aí pra ganhar do meu Wolverhampton? Meu Wolverhampton. Aí hoje é o Patronatão ele da massa. Tá pensando em como não perder pro... exatamente. É o contrário. Perder de pouco, né? Porque o Bruno Guimarães, né? Foi ele mesmo. Foi lá no Cantarelli, lá no Charla, falou, odeio jogar contra os caras lá no City, parece que estão com 20 em campo. Não tem como. Tu corre ali, lá. É muito toque de bola, cara. Não tem como não. Mas eu acho que é uma grande oportunidade. A defesa é o alicerce de todo o time. É a base de sustentação, inclusive do teu time de pelado. Se eu tiver uma defesa boa, não dá certo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque aí, Joãozinho dos números, bota aí, Joãozinho. Muralha Alvinegra, 17 gols sofridos em 28 jogos. Média de 0,6, meio gol, né? Por jogo, não toma 2 gols em uma partida há 12 jogos, incluindo aí Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Em 15 jogos, ficou 10 sem sofrer gol. Você não entendeu errado, são 10 jogos sem sofrer gols dos 15 que jogou. 7 gols sofridos, a média não dá nem meio gol por jogo. Não toma gol há 6 rodadas, irmãos, no Nilton. Há 6 rodadas. E no Nilton, 1 gol sofrido em 8 jogos. Isso aqui é de assustar. Não tomar gol há 6 rodadas e aqui no Nilton 1 gol sofrido em 8 jogos. Lógico, a construção toda do elenco no formato de organização defensiva é perfeito, que começa lá na frente, né? A gente só lá atrás. Mas o adversário vai construir naturalmente uma jogada ou outra. Aí passa muito por esse cara que está do lado esquerdo aí, né, cara? Do nosso direito do telespectador, nosso aqui do lado esquerdo. Que é o PR, né, cara? Esse cara aí... Toda vez que acontece que tem a oportunidade do adversário fazer o gol, tá cara a cara com ele, ele tá ali e faz a defesa, consegue realmente deixar Toda vez que esse tá ruim, número, ele resolve. Deixar esse número cada vez maior, porque esse cara aí realmente, o que ele vem fazendo no gol do Botafogo é absurdo. Eu te pergunto, Bigodinho, qual é a principal força do Botafogo? É essa defesa ou esse ataque que também é letal? Eu acho que é defesa. Defesa? Eu acho que é defesa. E se você discordar ou qualquer outra pessoa, Não, acho que cabe tá os na dois. bola, exatamente, cabe os dois. Porque um engraçado, completa o outro, né, um completa o outro. Quando não vai muito bem em um setor, o outro resolve e vice-versa. É engraçado que no ano passado, já desde a reta final do Brasileirão do ano passado, a gente falava que a dupla Adrielson e Cuesta era uma das melhores duplas do futebol brasileiro. Muita gente ria, muita gente fazia piada e a gente sempre citou Fomos achincalhados. Fomos achincalhados. Eu mesmo citava aqui o Gustavo Gomes, mas a dupla dele, o Murilo ou o Luan, para mim é inferior ao Cuesta, por exemplo. Então eu vejo isso e eu acho que é fruto de tudo que eles vêm fazendo. Eu acho que o Botafogo hoje vai muito, o bom momento vivido vai muito além de dentro do campo só. A gente vê nas comemorações, no dia a dia, quando tem oportunidade, como esses caras parecem estar unidos, sabe? É uma sinergia muito importante, que é isso que faz o time ser campeão, é isso que faz um time
conseguir superar os momentos de dificuldade. E o Botafogo já teve alguns momentos de dificuldade esse ano. Mesmo assim, conseguiu, soube sofrer, como dizem muito por aí, e hoje é um dos times mais regulares do Brasil. E aí o lado positivo vem, né, com tudo isso que o Amanda falou, que assim, tem jogos que as jogadas não vão sair, mas o gol vai sair de uma forma que ninguém espera. O adversário não vai dominar e não vai fazer gol. Sim. Então, assim, é um time vencedor. Foi o que aconteceu com o Palmeiras. Exatamente. O PR pegando, se defendendo bem, o Rafael Beire mais na lateral, Exatamente. o Tiquinho Pimba. Contra o Grêmio é a mesma coisa. Bragantino é a mesma Agora, coisa. verdade. Os caras tiveram até chance, o PR estava lá, só para atualizar o torcedor botafoguense. John Textor said no! Disse não para a proposta do Nottingham Forest, que queria levar o Matheus Nascimento. É tanto Matheus no Flamengo, França não sei o quê, Cunha, Gonçalves... Mas ele precisa desenvolver mais, né, o Matheus Nascimento. 10 mil euros. Mas ele tem que, eu acho, ele tem que desenvolver. Ele ainda não está tão pronto para ir para a Europa, não. Eu acho que assim, apesar dos valores Mesmo e tudo, sendo o Forest? porque assim, hoje ele não vem atuando, ele não está nem tendo tanta oportunidade. Quando ele voltou da faz uma seleção. modificação, ele já entrou ali na frente o Carlos Alberto. O Carlos eu acho Alberto que ele tem passou à frente potencial, dele. mas eu acho que ele tem que entender que ele pode ser protagonista. Ele tem que entender isso. Ele sabe do potencial, mas eu acho que ele não leva isso tão a sério. Porque a hora que ele acreditar no potencial dele, ele vai deslanchar. Mas acho que tem outra coisa também. O Matheus, ele quando entrava antes, ele entrava em um time que não tinha nem metade do entrosamento que tem hoje. Mas o problema acho que não é esse não, Bigode. São os gols que ele perdeu, que aí depende de quem tocou pra você. Sim, mas Você aí lembra disso? Lembro. Carioca. Mas aí a situação era outra. Aí o torcedor tem menos paciência, porque a situação não era boa. Então, quando você perde, isso inflama ainda mais o seu descontentamento. Eu acho que hoje, com um time arrumado, um time azeitado como está o Botafogo, se ele conseguir ter mais oportunidades, e aí, concordo com a Tio, só ele vai conseguir convencer o treinador a jogar, a ter minutos, eu acho que ele pode render mais. Mas, assim, para o futebol europeu, no meu ponto de vista, ainda precisa ganhar massa muscular. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem disse não foi ele. O Botafogo estava disposto a negociar por 10 mil, e aí o menino não quis ir, e o John Textor acatou o desejo do Matheus de Tá ficar. certo. Eu acho que ele fez certo. Eu acho que ele pode render. Eu Isso aí que a iria gente falou ontem. aqui. Entendeu? Hoje ele é a segunda ou terceira opção no ataque. Mas aí lá ele vai fazer. Lá ele não vai jogar. Desenvolver o que vocês estão falando, Mas aí ele pode desenvolver. Isso aí que tá. Eu acho que para ele rejeitar essa oferta, que imagino que salarialmente também seria melhor para ele, Sim, sem dúvida. ele tem algum foco na cabeça dele aqui no Brasil. Aqui no Os Brasil. ingleses Ele não planejamento de desistem. carreira. Isso. Os ingleses ainda estão ali ligando pro John. Hello, John. Estão tentando ainda. Mas hoje... Ó, Pedrinho, já ia falar, tem um celular ligado aqui. É porque esse toque aí é o meu velho de 1930, veio memória afetiva aqui. É o iPhone 1. É uma decisão muito pessoal, né? Sim. A hora de você ir, se ficou por conta dele, de fato, quis acho que ele ficar. fez bem. Mas, Atirson, vai ser difícil pra ele jogar esse. Porque o Janderson tá ali também. Aí quando o Janderson não jogou, entrou o Carlos Alberto. Na posição dele de área. Torçar bem pra caramba. Então, assim, Júnior Santos bem pra É caramba. o que eu falei, eu acho que ele precisa Chiquinho. desenvolver. Ele, lógico, tem que maturar um pouco mais. Ele saiu da base agora recentemente, não pegou um time tão pronto como o Amendo falou, perfeito. Mas ele precisa acreditar mais no potencial, porque tem potencial. Mas ele tem que acreditar mais. Porque assim, você vê a forma do Tiquinho jogar. E dele, é lógico, é um menino que está ainda desenvolvendo e tudo. Mas eu acho que ele tem tudo, né, para ser um grande atleta, chegar na Europa e virar como um grande jogador. Mas eu acho que a tomada de decisão dele em relação a não ir, eu acho que ele fez bem. Porque ele sabe do potencial dele, ele pode brigar, ele pode ser campeão aí com o Botafogo agora nessas competições que estão disputando. E ele maturando, e ele desenvolvendo, ele crescendo. E aí ele vai ganhando cada vez mais. De repente uma proposta até melhor, um time de repente até com... Que brigue por alguma coisa, né? Um país até melhor para ele jogar também, tipo a Espanha, tipo Portugal, isso que eu acho tipo também. a Que Alemanha. a bola rola um pouquinho melhor do que a... Que a Inglaterra é mais velocidade, é mais brigador. Força, então, assim, acho que ele fez bem em escolher aí. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Bota aquela. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Ó. Ah, meu Deus do céu. E o debate grama sintética versus grama híbrida versus grama natural continua. Tem uma corrente que acha que é bom pro futebol, tem uma galera que acha que é ruim.
Há médicos falando que é prejudicial pro atleta, o risco de lesão é maior. E o maior jogador de todos os tempos do Flamengo, nosso Galinho, beijo Galinho Zico, no apito final do Neto, que estreou no domingão, falou sobre grama sintética / tapetinho. Vamos ouvir. É deixar bem claro que não é só por causa do campo que eles ganham. Eles vão ganhar campeonatos no campo normal, porque tem bons times. Mas o problema é o costume e a quantidade de jogos que aqueles times que jogam no campo sintético têm para fazer. Eu, sinceramente, eu não gosto. Não vem querer me convencer. Eu não gosto. Eu acho que campo sintético é papelada, push-up, é para você baixar teus custos, às vezes no teu centro de treinamento e tal, das suas escolinhas. Mas não é para competição, lugar nenhum do mundo de grandes, em grandes países do futebol, Alemanha, a Inglaterra, Holanda, França, você não vê campo sintético, cara. E lá os caras é que estão hoje estão no futebol aí esse tempo todo. E o Brasil não pode se deixar levar por isso. É um bom ponto do Zico. Gerou muito debate, naturalmente, com a torcida do Botafogo na rede social. Mas eu confesso que eu não tinha parado para pensar nisso, Atirson. Assim, o Galo Barcelona, City, Bayern, esses times que brigam aí no futebol mundial na primeira prateleira, todo mundo é natural. Então, assim, o Zico tem toda a razão, né, cara? Que o legal é jogar no gramado natural. O bom é jogar no gramado natural. Lógico, quando tem o híbrido, facilita, tem uma possível mescla ali em relação a possibilidade de estar mais próximo da realidade, mas aí entra muito o clima da forma que está, porque assim, no futebol brasileiro está tendo muita dificuldade, no Engenhão, que no bate-sol, no Maracanã, que está tendo dificuldade, e o brasileiro não está conseguindo achar o melhor gramado para a situação, e você não pode parar o futebol 2, 3 meses para ficar trocando o gramado, como acontece também na Europa. Na Alemanha eles trocavam o gramado quando eu jogava lá do inverno para o verão para o inverno, chegava a temperatura, aí para o campeonato, porque é natural, você tem férias no final do ano, nos 10, 15, 20 dias, esse período eles trocam a grama. Então assim, depende muito do que o brasileiro está acostumado. Pô, a gente vê hoje o Mineirão, pô, tá feio. Tá horrível. Pô, não tá bom pro jogador. O Maracanã não tá lá essas coisas, o Gabi não se machucou, brigou com o Braz e tudo. E é híbrido, né? Então, assim, são situações que a gente vai vendo assim. Agora, o perigo maior, a gente vê, é em relação à lesão. Isso realmente o gramado sintético aumenta muito. E mandar um beijo pro Galo, melhores aí na tua mão. Eu vi que você tá com a mão ali inchada, tá? Beijo no coração, a gente te ama. Bigode. Cara, é uma discussão que a gente já tem desde quando o Atlético Paranaense colocou a grama sintética. Foi o primeiro, né? Que foi o pioneiro. E desde então sempre houve reclamação em relação à grama sintética, principalmente dos clubes aqui do eixo Rio, São Paulo, Minas. Isso sempre aconteceu. Não é porque é o Botafogo, não é porque o Palmeiras também tem a grama sintética lá no Allianz, não é por conta disso. É por conta, eu acho que o Zico ele traz o ponto do jogador, ele traz o lado do jogador. De lesão. Tem algumas lesões que são mais fáceis de acontecer na grama sintética do que na grama natural. Ele prende, né? Exatamente. E isso acontece. A gente não está aqui falando para defender o lado A ou o lado B. Mas também eu acho que tem o lado da qualidade do gramado, né? É muito ruim a gente ver um jogo como Flamengo e Palmeiras, por exemplo, o próprio Flamengo e Botafogo, um Flamengo e Fluminense, num gramado prejudicial. Porque são dois times que gostam de ter a bola, são dois times que gostam de por que será que... Pô, o Zico levantou um ponto ali, cara, vou até voltar pro assunto, porque assim, se fosse melhor, os caras têm muito mais dinheiro pra fazer isso. Sim, você concorda? Sim. Que o Barcelona, se quiser botar sintético, ele faz assim, chega um bru e bota lá? Sim. E não tem, cara. Vamos pensar dos times que brigam lá na Itália, vamos lá. Inter, Juventus e Milan. Aí vamos pra Inglaterra. City, Arsenal, Manchester, e lá chove todo dia na Inglaterra, sabe? Na Inglaterra, exatamente. Bélgica, que eu joguei lá, chove todo dia. O do Anderlecht não é, o do Cercle Bruges, do Clube Bruges não é, o do Standard de Liège não é, nem do Genk, que de onde veio o De Bruyne e companhia. Fala aí. Espanha, Real, Barça, Atlético de Madrid. Não é. Tudo gramado natural. Alemanha, vai. Bayern também, Bayern, Borussia. No Bayern Leverkusen que eu joguei, não era natural.
Pô, cara, Porque assim, é também é o engraçado. seguinte, assim, na Alemanha, por exemplo, tinha o aquecimento do gramado para você aquecer para não ficar com gelo. Então, assim, você tem que é mais uma difícil de estrutura cuidar se você tem gelo. Para você olhar o contexto todo, é mais difícil, porque eles trocam, né? O gramado de verão para o gramado do inverno. E aí, assim, é muito mais difícil você cuidar de um gramado que tem neve, pô. Tá doido, que congela, fica duro mesmo, não é só neve, fica Não, gelo fica mesmo. gelo, né? viu? É uma outra estrutura, né? E eu acho que... E a gente não pode fazer isso aqui? Mas eu acho que tem a questão do clima. Eu acho que isso Pô, mas influencia o nosso clima é bom, diretamente. cara. O nosso clima é maravilhoso. Mas tem alguma coisa que não acontece. Então, mas assim, olhando Tem pelo alguma coisa que não contexto, assim, acontece. que eu vejo assim, não bate o sol no Maracanã, aí você quer botar uma grama de verão, vai dar ruim. Mas, é calor, mas não bate o sol para bater ali. Aí tem que botar vai ter luz. umidade, aí tem que botar luz. Aí tem que achar Não um é a mesma mecanismo coisa. para melhorar, porque lá eles têm esse mecanismo. Agora, no Brasil ainda não acharam um mecanismo para deixar o melhor gramado. Eu tô doido pra ir lá e ver Assim, qual é o melhor gramado hoje Não, do futebol muito brasileiro bonito. natural? Ótima Natural Santos, Vila Belmiro. Vila pergunta. Belmiro. Vila. Babá, é Bertão, abre lá, bate... O do Inter também chove, é muito bom. chove pra caramba o do lá. Inter é O muito do Inter bom. é uma mesa de tapete. Na minha época, né? Era uma mesa Não, de sinuca. exatamente, pô. O Corinthians O tem... híbrido, Morumbi. né? O Corinthians também, o Morumbi. Mas o Corinthians eu acho que é híbrido. Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho Mas que o é híbrido, eu acho que é igual o Maraca, é híbrido. Mas quando você olha ali, você tá na grama natural. É Aí 90 tem alguns pedaços que são... Você fez, a gente fez o Carioca lá, você pisava, isso. parecia de quando eu jogava. Eu jogava não, né? Que eu aquecia. Tava lá no banquinho, batia os cruzamentos pro Diegão e voltava. E na Holanda, por exemplo, já que a gente está falando de Europa, a Federação Holandesa proibiu gramado sintético no campeonato gente, holandês. então tem alguma É porque coisa é perigoso, aí. é É perigoso, perigoso é pra questão- lesão. isso aí. Porque toda vez que você vai fazer um giro em cima da grama, quantos jogos, peladeiro em si, normal, que vai jogar pelado, quantas cirurgias de joelho já tiveram? Gravíssimo, que é aquela maior lá. Que Ainda mais na pelada, o cara tá um pouquinho acima do peso, já não controla o giro. Você aqui, vai ó. todo o campo, A banha o como é corpo que vai? gira, Vu. a perna não acompanha, se trava ali já era. Então, assim, esse é o grande perigo. Eu sou ex-atleta, já parei, tropecei esses dias em casa, não consegui frear, pô. Eu tinha o peito no portal, juro, mas crianças me rindo pra caramba. Imagina os gorduchos lá na pelada, que a camisa fica aqui no meio da barriga assim, ó. Igual a Vampeta naquela mas pelada lá. O que eu vejo mais é por causa da lesão, né? Porque É, olhando também o acho que tem gramado em muito a si, ver com eu joguei não lembro qual foi o gramado, o time contra quem foi, mas eu joguei uma vez só na Alemanha com o gramado sintético. Bom, vai dar muito pano pra manga ainda, a gente segue aqui mostrando a repercussão disso tudo. Vamos pro intervalo e volto já já. Ai, meu Deus. Ah, Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Pô, 2 vezes no mesmo programa. 2 vezes. Parece, Flávio Amêndola, que o Nacional do Uruguai tá cobrando do Vasco a grana do Pumita ainda, da vinda do Pumita. 4 milhões de reais, pô. Não é milhão de dólar, não, pô. É milhão de reais, não dá nem $1 milhão de dólares, vamos falar bonitinho. O cara lá do 77 é milionário, é não sei quantos milhões. Aí tem um negócio do Transfer Ban que eu vou pedir pro Flávio Amêndola explicar pra vocês. Se for verdade isso, que está sendo noticiado, que o Nacional tá cobrando, cara, eu não sei pra onde vai caminhar o Vasco. Isso tem sido recorrente, né? A gente viu com o Pumita, viu com o Jair também, mas o Transfer Ban, se o clube toma o Transfer Ban, ele está impedido de inscrever novos jogadores. Ou seja, se o Vasco contratar 10 jogadores nessa janela e tiver com o Transfer Ban ativo, ele não vai poder inscrever esses reforços. Mas algumas pessoas do Vasco dizem que o clube tem garantias de que vai pagar esse valor ao Nacional e aí não vai acontecer o Transfer Ban, o que seria algo terrível para o Vasco, até porque a chegada do Ramon Dias, provavelmente a gente vai ter novos jogadores, o Jefferson, inclusive, o lateral esquerdo que era do Atlético Goianiense, parece que está chegando ao Vasco. Lateral. É um bom nome, Inclusive, estava vendo uma entrevista do Jorginho, treinador que trabalhou com ele no Atlético, falou que ele é um lateral bastante ofensivo. Então, eu acho que é o momento de você minimizar os problemas, porque o Vasco tem de montão, né? Rapaz, vou ter que pedir pro Pedrinho botar de novo aquela. Bota aquela, Pedrinho! O Twitter veio abaixo hoje de manhã. Quem que deu a informação, João? Saiu uma informação hoje de manhã que o Ramon Dias, vendo o treino do Vasco,
ficou impactado negativamente, espantado foi a palavra, espantado com a condição do zagueiro Michael que veio do Santos. Espantado negativamente, tipo, nossa, que zagueiro lento, tá mal tecnicamente, tipo, assustado, a ponto de talvez nem utilizá-lo e de avisar que não vai utilizá-lo. E isso caiu como uma bomba no time que tá precisando, que menos precisa é fofoca. A informação é do Lucas Pedrosa e viralizou aí de manhã. Atirson, cai exatamente no que você tá falando desde o começo da novela do treinador. Traga o treinador e o treinador indica os reforços. Pega a lista de possíveis. Eu quero um lateral. Tem um Atisson aqui. O que você acha? Vê os vídeos dele. Ou já manda pra ele. Porque o Michael chegou uns 10 dias antes, 8 dias antes. Sim. Chegou 6 de julho. Hoje é dia 13 dias, 2 semanas. Então, assim, eu não vou nem falar do atleta porque, assim, eu não estou acompanhando o dia a dia para falar do potencial do atleta como ele está hoje, né? E jogou muita bola no São Paulo, né? Então, assim, São Paulo, do São atleta, Paulo. eu não quero falar do atleta. Eu vou falar realmente em relação ao que a gente vem cobrando a diretoria do Vasco, que seria a contratação do treinador. Definindo o treinador, você gastou um dinheiro agora, vamos dizer que ele não seja utilizado pelo Ramon Dias. Você acabou trazendo um jogador que não vai ser utilizado ou que não está no perfil do treinador e que ele esteja abaixo realmente, de repente ele está da forma que foi divulgado. Tempo sem jogar. Eu não quero entrar na divulgação que foi colocada, mas e aí? Você gastou dinheiro à toa, aí você já tem esse problema aí que o Amêndola acabou de citar. E se acontece uma situação dessa? Você não pode contratar mais nenhum jogador. Então, assim, o Vasco tem que primeiro também, dentro de campo tem que se organizar, mas fora de campo principalmente. Se organiza primeiro para depois você começar a trazer coisas boas para o Vasco. Porque não adianta você ficar cobrando e trazendo um monte de jogador sem o potencial para atuar como titular absoluto. Hoje o Vasco não precisa de jogador para elenco. Hoje o Vasco precisa de jogador realmente para chegar como titular. Vestir a camisa, eu estou pronto e vou ajudar o Vasco a sair dessa situação. No mínimo 3, 4 jogadores para... Estou aqui, ó. Pronto. Aí entra lá como titular e joga. Porque não adianta você contratar jogador e o jogador não está pronto no momento. Vai ficar pronto daqui a 3 semanas, bota um mês. Não, já foi um mês. Aí, sei lá quantos jogos já foram aí, 6 jogos. E aí, como é que fica? Bigode, do fundo do seu coração, do fundo do seu coraçãozinho de Resende, você acha que o Ramon Dias estava sabendo dessa ida do Pedro Raul pro México? Quando ele veio? Ou quando apresentaram o elenco é esse? Muito provavelmente não. Até eu acho que isso tudo evidencia um planejamento horroroso feito pelo Vasco. Um planejamento que não faz o menor sentido. Você teve a possibilidade de demitir o Barbieri antes do período da data FIFA. Lá atrás. Um mês e pouquinho atrás, né? Justamente, antes do que foi feito. Se não tinha convicção no trabalho do Barbieri, por que deixou ele mais um tempo? Por que deixou ele mais um jogo? Você perdeu tempo. Aí, beleza, vamos decidir demitir o Barbieri. Vamos demitir o Barbieri aqui hoje. Ok. Qual vai ser o treinador? Mais um tempo demais, muito tempo para trazer um novo treinador. E o time só afundando na tabela. Não, e aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida. O treinador chegar e só ser apresentado 4 dias depois. Por quê? Óbvio que estava esperando bater o Pix. É óbvio, diante do que ele está vendo. E todo mundo se fala na bola, tu sabe, no jornalismo, qualquer lugar. O Ramon Dias chegou, foram 3 ou 4 dias. Eu nunca vi isso na minha vida. Jogador chega, fica no hotel ali, igual o Meriel, espera 3, 4, 5... vamos anunciar. Mesmo depois do exame. Sim. Tá caindo naquela situação, ninguém quer ir, cara. Não tá pagando. Essa novela Pedro Raul ainda não tá concretizada. São 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais. Se o Pedro Raul for, pega essa grana, não tô querendo meter na gestão de ninguém não, mas pra gente não ter que falar aqui que vai estar devendo os outros. Paga ali os 4, 5 milhões de reais do Nacional, não sei se já pagou os empresários que devia lá de comissão. Bigode, porque senão, cara, daqui a pouco o Vasco não consegue sair da zona, tá com o time ruim até pra Série B, com um passivo moral terrível, que ninguém vai querer vir pra Série B ano que vem, se cair, eu acredito que ainda dê tempo. E não mudou o quê? Do Vasco estatutário clube pro Vasco SAF. O que mudou? Nada. Onde importa pro torcedor ali? Não mudou nada, não mudou nada. Se você parou no tempo, se você estava numa cápsula do tempo e você ficou 2 anos sem ver o Vasco, sem saber nada do Vasco,
Você voltou hoje, você olhou esse time, a forma com que vem jogando, o que vem acontecendo, parece que ainda está estatutário. Né? E eu acho que é uma pena muito grande, porque a gente tem visto um Botafogo se reestruturando com o SAF, o próprio Cruzeiro com o Ronaldo, Bahia, pode não ser uma mil maravilhas, mas está reestruturando o clube. O Bahia, que você falou, agora o Curitiba, SAF também, parece que vai começar a dar um passo O Red um pouco Bull, maior, pô, o Bragantino. que para mim é uma SAF diferente, mas é um grande case de sucesso. E administração profissional, né? Justo, totalmente. Então, eu acho Remunerada. que falta um pouco disso, sabe? Eu acho que, não sei se houve um entendimento do que realmente é o Vasco. Porque o Vasco é muito grande. A O Vasco é dimensão do muito Vasco, grande. O Vasco não merecia estar passando por isso, não. Bom, a gente fica aqui na expectativa e atualizando o torcedor vascaíno da situação real do Vasco da Gama. Vou beber uma água e vou voltar, porque eu quero falar de Malvadão também hoje, hein? Ninguém fala de Flamengo nesse programa não, pô? Eu, hein? São 8 minutos, cadê o Malvadão? Sinto falta dessa época que isso aqui era Flá TV. Eu, hein? Agora é negócio de... É de ficar fazendo fofoca no intervalo, né, da vida dos outros. Aí, agora na hora que eu ia contar o nome do santo, voltou. Aí o Jafim tá querendo morrer lá em cima. Conta. Não vou contar nada, fofoqueiro. Olha lá. Bom, não. Sexta vez no programa não. Bota aquela, Pedro. Quinta vez. Bota aquela, Pedro. O Flamengo teve uma semana pra se preparar, né, pro jogo. Perfeito. A última vez que o Flamengo teve muito tempo pra treinar, a perna ficou desse tamanho, o time entrou em campo, parecia que tinha comido a feijoada da dona Gessi. Devagar, e os caras tomaram o quê? Red Bull, entendeu, né? Tomou de 4 pro Red Bull, podia ser 8 se não fosse o Matheus Cunha. Bota o calendário aí, Joãozinho. Ó, Flamengo teve essa semana pra trabalhar. Eu não tô enxergando nada, vou ter que meter um walker aqui, senão eu não enxergo. Bom, vamos lá. 27, sábado, Brasileirão em casa, América. 22. 22 de 7. Dia 26, 4 dias depois, já uma batalha lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. 3 dias depois, Atlético Mineiro fora de casa. Então sai do Sul direto para BH. Lá já no dia 3, já tem o Olímpia em casa pela Libertadores. 3 dias depois, tem o Cuiabá fora. Ou seja, é mais longe do que viajar para jogar com o Olímpia de repente. 4 dias depois, sai de Cuiabá, para quem conhece o mapa do Brasil, que é um pouco longe daqui lá para cima, desce tudo para ir pro Paraguai. É uma viagem, sei lá, 7, 8, 9 horas, se for direto. Deve ser voo fretado. Desgastante pra caramba. Já no dia 13, Maracanã, São Paulo. 3 dias depois, Grêmio, jogo de volta no Maraca pela Copa do Brasil. 4 dias depois, Curitiba fora. Volta lá pra baixo, no mapa. Aí tem as quartas da Liberta. 23 ou 24 de agosto, no caso de passar, né? Pode ser um Fla-Flu, 2 jogos no Rio, beleza. Aí, 3 dias depois, ou 2 dias depois, Internacional, em casa. E aí o jogo de volta da Libertadores. Meus amigos e minhas amigas, aqui é pra mostrar quem tem garrafa vazia pra vender. Depois vem simplesmente o líder do campeonato, Botafogo. Que a essa altura pode estar com 20 pontos de vantagem e aquele troféu que a gente está falando aqui há 3 semanas já pode estar entregue. Porque eu acho muito difícil o Flamengo conseguir firme, com gás, Libertadores, por mais que tenha elenco, e Brasileirão. Isso aqui justifica aquilo que os treinadores falam no Brasil, a tia Flávio Amêndola. Não tem como ter perna para um calendário desse, cara. Quer começar, Amêndola? Pode ir. Em relação a ter perna ou não, tem que ter elenco, né? Tem que ter Primeiro, elenco. você tem que ter um elenco qualificado. E para você brigar pelo Campeonato Brasileiro, junto com esse mata-mata, né, que você se encontra hoje aí na Copa do Brasil e Libertadores, você teria que iniciar bem a competição. Você perdeu, né? O time do Flamengo perdeu muitos pontos no começo da competição. E aí que está o grande detalhe. Porque perdendo muitos pontos no início, você agora está tentando tirar e não pode poupar tanto. E aí você mexe o time, aí o time não consegue a vitória e deixa o adversário, né, que é o Botafogo, chegar, né, aumentar a distância de pontuação. Principal coisa aí é você entender o teu elenco. E aí o Flamengo tinha um elenco antes da parada ali das contratações, né? Isso. E agora você tem
Um novo formato que vai aumentando a possibilidade de aumentar a qualidade do seu elenco. E sabe quem pode chegar? Claudinho! O Claudinho pode chegar. O Claudinho chegando junto com o De La Cruz, né? Que aí é o cara que também tem um potencial. Só que perdeu-se muito ponto lá no início da competição. Muita coisa. E agora, para tirar essa vantagem, aí tem que torcer para o adversário perder, mas o mata-mata tá ali. Então, assim, essa sequência aqui, ó, importantíssima, né? Do Flamengo e Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro e Olímpia. Principalmente essa sequência aí, ela vai definir muita coisa para o Flamengo. Para aí depois, sim, você sonhar com o Campeonato Brasileiro, porque assim, a sequência aí, o cansaço todo. Agora, o que você falou do início, da preparação, esquece. O Flamengo está preparado para... Os caras meteram a sirene de colégio de recreio. Que isso, estão te cerceando o direito de falar aí. Bigode, valeu, gente. junto, Obrigado. Amanhã a gente termina esse papo. Deixa eu te lembrar que amanhã é sexta-feira, tá? Amanhã é quinta, Amanhã é quinta, cara. Amanhã é quinta. Pô, Amanhã é que quinta, isso? véspera de sexta, Oh, que calma. vontade. Amanhã é quinta-feira, hein? Amanhã a gente traz tudo sobre a vitória do Fogão, se Deus quiser. Mais tarde. Beijo, boa tarde. Tchau. Valeu.